Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes e anotar os nomes da sua lista de vibração. Então, se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega um copo, uma garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa ir absorvendo toda essa energia maravilhosa do Evangelho. Procure também manter seus pensamentos elevados, a sua atenção, para você facilitar o trabalho dessa equipe. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. Essa lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. E caso você não saiba o nome completo, você coloca até onde você sabe, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, que vamos falar sobre a escolha social e profissional, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite do dia 20 de julho, essa noite de sábado. Sejam todos muito bem-vindos. Veja se você já pegou a sua água, se você fez ou está fazendo a sua lista de vibração. Deixe seu like, já compartilhe o Evangelho, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito e coloque aqui nos comentários o seguinte: dedico o Evangelho no Lar dessa noite a todos os meus desafetos dessa e de outras vidas. Dedico o Evangelho no Lar dessa noite a todos os meus desafetos dessa ou de outras vidas. Dito isso, vamos para o nosso exórdio dessa noite. O exórdio dessa noite fala sobre o primeiro passo. É uma passagem de Jesus, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12, que diz o seguinte: Portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. E o que será que o Cristo quis dizer com isso? Essa é uma regra básica, uma regra que a gente aprende logo ali nos primeiros contatos com o Espiritismo. E o Emmanuel diz o seguinte: a regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes, é justo prestar auxílio. Preste muita atenção nisso, no que o Emmanuel acabou de dizer. Não podemos reclamar a ajuda dos outros, e sim, antes, é justo que a gente preste auxílio a alguém. Não será lícito exigir a desculpa de alguém sem antes que a gente saiba desculpar. Resumindo, o Emmanuel está falando o que para a gente? Antes que você exija algo de alguém, verifique se você já está fazendo isso. Então, como é que eu posso dizer que a outra pessoa deve perdoar, deve te perdoar, se você não perdoa ninguém? É basicamente isso que o Emmanuel está chamando a atenção da gente nessa noite, de que, olha, antes de você exigir algo de alguém, antes de você reclamar algo de alguém, verifique em primeiro lugar se você já está colocando isso em prática. Como é que eu quero que minha esposa seja mais carinhosa,
mas amorosa comigo, como é que eu quero o respeito dos meus filhos, como é que eu quero um carinho maior dos meus filhos, se eu não faço isso primeiro. E não faço isso com uma certa consistência, né? Constância de que eu vivo fazendo isso, então é isso que eu espero dos meus filhos, da minha esposa, porque eu sou muito amoroso com eles, eu sou muito carinhoso com eles, eu sou respeitoso com eles, então, porque entende que não é legítimo, não é legítimo da sua parte exigir algo que você não oferece? Significa que é só os outros que vão ter que dar isso para você? Você não tem que oferecer a mesma coisa para a pessoa? Não faz sentido. Só que isso acontece muito, muito hoje em dia, de que eu exijo de você algo, mas em momento algum passou pela minha cabeça oferecer isso para você. Convidados a compreender, muitos dizem não posso, e instados a auxiliar, respondem muitos, ainda não. E isso é até citado em algumas histórias do próprio André Luiz nos livros dele e outros livros de outros amigos, de que tá ali aquele espírito, aquela pessoa conversando ali com as pessoas que estão assistindo a palestra pública e todo mundo. Vocês acreditam que a caridade é muito importante? Quem acredita que a caridade aqui é muito importante, por favor, levante a mão. Aí todo mundo levanta a mão. Todo mundo acha que a caridade é importante. Muito bom que vocês acreditam, que vocês entendem que a caridade é importante. Agora que vocês sabem, agora que vocês entendem que a caridade é muito importante, amanhã teremos um trabalho de caridade aqui no Centro Espírita e preciso de voluntários. Quem pode se colocar à disposição, quem pode nos ajudar amanhã? Aí fica todo mundo de mão baixa. Fala, vocês acabaram de dizer para mim que a caridade é algo importante. Que vocês identificam, que vocês entendem que a caridade é algo importante. E o que está faltando vocês colocarem em prática? Partirem para a ação. Então, são ajustes que nós precisamos fazer e é isso que o Emmanuel está comentando agora. Convidados a compreender, muitos dizem não posso ou ainda não. Esquecem-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus, carecentes de perdão e socorro. E muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmo, porque elas suspirarão em favor dos que mais amem, à face das sombras que lhes devastam a vida. Olha, uma coisa que eu posso dizer por experiência própria, de que esse trabalho que eu realizo com vocês aqui no Evangelho, ele não é algo que me beneficia exclusivamente. Ele é algo que beneficia a minha família, né? Minha esposa, meus filhos, aqueles que estão próximos de mim, meu pai e minha mãe. Então, busque pensar nisso por alguns instantes, de que talvez o seu filho, sua filha, não tenha o devido merecimento, mas você, por ter esse merecimento, você doa, você é como se você estivesse trabalhando por eles, por misericórdia divina, isso transborda. Acho que essa é a melhor palavra que pode definir isso. O bem que você faz, o bem que você planta, o trabalho que você faz no Centro Espírita, o trabalho que faz aqui no Evangelho, ele transborda para as pessoas que nós amamos, para as pessoas que nos são queridas. No meu caso, minha esposa, meus filhos, meus pais. Então, o bem que eu faço não é só para mim. Ele vai transbordar para minha esposa, para meus filhos, para meus pais. Entende? E para aqueles que estão no ambiente comigo na maioria das vezes. Então, pense nisso a partir de hoje. Pense nisso a partir de hoje, de que o bem que você faz transborda para as pessoas que você ama. Não é só por você. É por você e por outros que você faz
o que faz. Então, exatamente isso que Emmanuel diz. Esquecem-se, porém, que amanhã serão talvez necessitados e réus, carecentes de perdão e socorro, e muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas suspirarão em favor dos que mais amem a face das sombras que lhe devastam a vida. Você pode estar fazendo esse trabalho aqui do Evangelho no Lar e talvez nesse exato momento da tua vida você não esteja tão necessitada de ser amparada pelos mentores, mas o seu filho está precisando, a sua filha está precisando, o seu marido está precisando, teu irmão, sua mãe, seu pai estão precisando. Então, é como se você doasse, como realmente transbordasse essa bênção, esse auxílio para as pessoas que lhe são queridas. Se um exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. O mestre dos mestres faz o bem, despreocupado de considerações, alivia sem paga, acende a esperança sem que os homens lhe peçam e perdoa espontaneamente aos que injuriam e apedrejam, sem aguardar-lhes a retratação. Veneremos assim a regra áurea e estendamos o espírito de amor de que se toca, divina. Contudo, estejamos certos de que ela somente valerá, preste atenção, certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. Lembre-se, isso é algo que eu venho falando muito nos evangelhos daqui do Ilha de Luz. É colocar em prática, é execução, é ação, é fazer acontecer. O texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. E volto a repetir uma coisa que se aprende nos estudos, se aprende com a vida. Não precisa necessariamente o bem que você fez para aquela pessoa volte por aquela pessoa. Da mesma forma que o mal que você fizer para aquela pessoa não voltará necessariamente por aquela pessoa. Então, digamos que você fez o mal para alguém e você está ali, poxa, me arrependo de ter feito mal para essa pessoa. Só que eu não vejo possibilidade, não vejo abertura para eu fazer o bem a ela diretamente. Só o fato de você dedicar o evangelho no lar para essa pessoa, você já está ajudando. Mas só o fato de também você fazer o bem a outros, você está se beneficiando e de alguma forma também abençoando a vida de outras pessoas. Então, faça o bem sem olhar a quem, que esse bem irá te beneficiar e irá beneficiar as outras pessoas que um dia possam ter feito mal a você. Por isso, não fique, às vezes, com o coração pesado, preso pelo fato de você não ter perdoado, assim, não ter feito algo diretamente para beneficiar aquela pessoa. Nossa, eu prejudiquei a vida de fulano, de fulana, e eu não tive a oportunidade de pedir perdão a ele presencialmente, não tive a oportunidade de auxiliar a vida dele diretamente. Se você passar a orar para ele todo dia, se você passar a dedicar o evangelho no lar todo dia para ele, você já vai estar fazendo algo maravilhoso. Talvez você esteja fazendo algo por ele que nem ele próprio faz, que é a própria oração. E você já sabe que uma oração é muito poderosa, principalmente quando você entende que você está recompensando, você está se retratando com alguém. Então, comece a pedir que Deus abençoe a vida de alguém que um dia você acredita que você prejudicou, que Deus, através de 1000 formas diferentes, vai beneficiar aquela pessoa e está tudo certo. Coloque isso no seu coração, coloque isso em prática hoje mesmo. Se você fez mal a alguém e não conseguiu auxiliar, reparar esse mal diretamente com a pessoa, ore por ela, coloque o nome dela aqui agora mesmo no Evangelho no Lar, dedique o Evangelho no Lar para ela, que você já vai estar ajudando muito, 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 muito essa pessoa, tá? E deixa o nome dela aí no seu Evangelho. Se você fizer terço, dedique um terço a ela. Se você fizer uma novena, dedique uma novena a ela. Tudo que de bom que você puder dedicar
a essas pessoas, dedique, que é um bem talvez muito maior do que você ir lá reparar pessoalmente. Querer o bem é impulso de todos, mas na prática do estatuto sublime é forçoso que sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. Preste muita atenção nesse final que o Emmanuel diz, de que, olha, o impulso de querer fazer o bem, todos nós temos. Né? Basicamente, todos nós temos esse impulso de querer fazer o bem. Mas não espere que o outro tome o primeiro passo. Que seja você o primeiro a tomar o passo, de fazer uma oração, de colocar o nome da pessoa na lista de vibração, de pedir que Deus abençoe a vida dela, de talvez poder auxiliar a pessoa de alguma forma. Não espere o fato de que, não, eu nem vou colocar o nome dessa pessoa na minha lista de vibração enquanto essa pessoa não vier pessoalmente me pedir perdão, me pedir desculpa. Eu não vou fazer nada disso, Paulo, que você está pedindo agora, porque essa pessoa não me perdoou. E o que o Emmanuel pede para a gente aqui? Não espere que a pessoa venha te fazer alguma coisa. Você vai tomar a dianteira, você vai começar a fazer um Ho'oponopono, você vai fazer uns 21 dias do Arcanjo Miguel, você vai dedicar ao Evangelho, você vai dar o primeiro passo para que a coisa se conserte. Se você ler o último livro do André que nós lemos, Entre a Terra e o Céu, ele fala exatamente sobre isso, de que uma das pessoas do grupo kármico começou, né, uma revolução, uma mudança de comportamento. E quando essa pessoa, que antes era uma obsessora, começou a mudar o comportamento, beneficiou o grupo todo. Mas foi necessário que essa pessoa tomasse o primeiro passo. Ela tomou o primeiro passo e depois tudo começou a mudar. Então, não espere seu pai, não espere sua mãe, não espere seu filho, não espere que ninguém venha te pedir perdão, venha se desculpar. Tome a dianteira e comece a dedicar o Evangelho no lar para essa pessoa, comece a pedir para que Deus abençoe a vida daquela pessoa. Depois tome conta o resultado da sua vida e talvez da vida da outra pessoa quando você começou a fazer isso. Tá bom? Uma boa noite para você que está aqui conosco nessa noite de hoje. Espero que você esteja bem, espero que esteja aproveitando bem o fim de semana. Infelizmente, nós não tivemos o nosso estudo hoje por questões da minha agenda de trabalho aqui em São Paulo. Acabei de chegar do compromisso e estou aqui gravando o Evangelho 4 horas da tarde para poder subir o Evangelho para vocês, para não ter mais atraso, porque a internet daqui está uma maravilha, para não dizer outra coisa. No Evangelho de hoje, nós vamos falar sobre escolha social e profissional, e esse assunto está lá no livro Leis de Amor, de Chico Xavier, Valdo Vieira e Emmanuel. Leis de Amor, Chico Xavier, Valdo Vieira e Emmanuel. E toda vez que nós fazemos Evangelho no Lar, o livro que nós estamos usando fica na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, sempre olhe a descrição do vídeo, porque todos os evangelhos têm essa indicação de qual livro que nós estamos usando. Combinado? Dito isso, vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos, fazer uma oração para a gente poder entrar no assunto dessa noite. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos agradecer a Deus pela oportunidade que temos diariamente de perdoar e sermos perdoados, a oportunidade de renovar o nosso caminho, renovar a nossa vida, renovar o nosso coração. Que Deus sempre nos dê bom ânimo, sempre continue nos dando essas oportunidades, porque nós precisamos dessas oportunidades para acertar, para buscar o melhor e principalmente para fazer o bem a todos que estão ao nosso redor e a todos aqueles que um dia nos prejudicaram. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.
vamos nós falar sobre esse assunto muito interessante e tem muita coisa boa que o Emmanuel vai trazer junto com Chico Xavier e Valdo Vieira. Escolha social e profissional. Antes de eu continuar, veja se você já pegou a sua água, fez ou está fazendo a sua lista de vibração, se você já deixou o seu like e dedicou o Evangelho no Lar a todos que estão aqui acompanhando o Evangelho. Veja só a primeira pergunta que é feita a Emmanuel. Podemos avaliar as nossas existências passadas somente através de lutas e provações? Ele diz assim: não nos fala o pretérito exclusivamente através das provas que nos aguilhoam a vida. O que o Emmanuel quis dizer aqui? De que, olha, não é só feito de erros o passado, né? As coisas que nos acontecem nessa vida não é só por conta dos erros do passado, é por conta dos acertos também. Então, a gente acaba tendo muito essa visão viciada do Espiritismo, que traz muito essa visão de que nós estamos aqui para poder reparar os nossos erros, os seus filhos, sua esposa, seu marido, todo mundo está ligado a você nessa vida por conta dos erros do passado e tudo mais, mas não é só feito de erro, é feito de acerto. No Evangelho de ontem, nós vimos exatamente isso, de que aqueles parentes abnegados, aquelas pessoas que você tem muito querida na sua vida, são amigos, são amizades de outras experiências e que são conectados pelo laço de amizade, de amor, de carinho, de afeto de outras vidas e que vêm para essa experiência atual por conta, como um gesto de gratidão, como um gesto de apoio a você. E por isso eu já volto a lembrar aqui para vocês, coloque aqui nos comentários, dedique o Evangelho no Lar a todas as pessoas que te ajudaram e te ajudam nessa atual experiência. Aquelas pessoas abnegadas, não precisa ser só parente, pode ser um amigo, uma pessoa que te ajuda e que você entende que a ajuda dela foi ou é crucial para você, que fez talvez mais por você, talvez mais do que seu pai, do que sua mãe, do que algum parente, né? Uma pessoa que, como se essa pessoa tivesse assumido uma posição na tua vida que deveria ter sido de outra pessoa. Então, dedique o Evangelho no Lar a ela, coloque aqui nos comentários o nome dela, para que ela possa receber essa luz, esse amparo, esse gesto de gratidão, de que você reconhece que ela é uma pessoa que faz a diferença, ou fez a diferença na tua atual experiência. A profissão nos concede oportunidades de reajuste? Será que a profissão que você já executou ou executa atualmente nessa vida, ela é uma oportunidade de reajuste? O Emmanuel diz que observamos as oportunidades de reajuste e aperfeiçoamento que o mundo nos concede na esfera da profissão. A criatura renasce gravitando para o campo de serviço em que se lhe afinam disposições e tendências. Nós vamos como ele diz, gravitando, nós vamos nos aproximando daquilo que tem uma tendência para a gente, daquilo que nós estamos mais afinados. Por isso a importância de você sempre ir escolhendo bem aquilo que você deseja para a sua vida, para que você possa ir atraindo cada vez mais coisas relacionadas àquilo. Olha, se você faz coisa errada, a tendência que coisas ruins ou mais erradas, pessoas mais erradas, comecem a gravitar ao seu redor. Se você costuma usar drogas ou coisas do tipo, é muito comum que pessoas conectadas, energias, espíritos conectados àquilo, comecem a gravitar ao seu redor, causando uma influência a você. Afinal, os astros que gravitam ao entorno dos planetas têm um impacto, né? Têm uma influência muito grande, né? Nas consequências energéticas e magnéticas daquele planeta. A que critério obedece a colocação da inteligência no campo profissional? Cada inteligência
é situada no lugar em que possa produzir mais e melhor. Olha que interessante. O que ele está dizendo aqui? Cada espírito é situado no lugar em que possa produzir mais e melhor. Ah, Paulo, quer dizer que eu tenho que ficar na mesma profissão do início ao fim da minha vida? Claro que não. Eu mesmo já mudei de profissão algumas vezes, só que tudo dentro da mesma área. Mas a tarefa em si, eu já mudei umas 3 ou 4 vezes. Mas eu acabo trabalhando sempre na mesma área, que é lidar com pessoas, ajudar pessoas e empresas. Eu faço isso desde os meus 15 anos de idade. Então, são mais de 20 anos ajudando pessoas e empresas. Eu mudo de tarefa, mas o objetivo acaba sendo o mesmo. E o Evangelho no Lar só reforça isso. Eu continuo fazendo o mesmo objetivo, que é ajudar pessoas, agora através do Evangelho. Mas sempre fiz isso de outras formas, através de negócios, né? Através do marketing, da comunicação, que é o que eu trabalho. Olha o que ele diz. É a fatalidade que faz a pessoa escolher determinada profissão? Certamente que a situação da personalidade em determinada carreira não obedece à fatalidade. Livre-arbítrio no mundo interior comanda sentimentos e ideias. Anota isso. Livre-arbítrio no mundo interior comanda sentimentos e ideias, palavras e atos do espírito constantemente. O seu mundo interior vai guiando, você vai atraindo essas oportunidades, pessoas, tudo na tua vida vai ser guiado, vai ser atraído pelo seu mundo interior. Por isso, a reforma íntima que nós realizamos para que a gente possa atrair oportunidades melhores, pessoas melhores, sentimentos melhores, tudo de melhor. Nós estamos aqui fazendo Evangelho no Lar, não é à toa. É uma reeducação espiritual para a gente melhorar, para a gente se reeducar, e com isso nós vamos atraindo coisas melhores para a nossa vida. Quando podemos renovar o destino? Olha, essa pergunta aqui é muito importante e a resposta dela é ainda mais importante. Preste atenção e use ela imediatamente. Use essa resposta imediatamente, sem desculpa alguma. Porque veja só o que Emmanuel diz. Quando podemos renovar o destino? Olha o que ele diz. Todo dia é tempo de renovar o destino. Entendeu que não existe desculpa? Ah, eu estou muito velho. Ah, não vou esperar dia 1º de janeiro. Ah, quando completar aniversário. Ah, quando fulano sair da minha vida, eu vou renovar a minha vida. Quando mudar de emprego. Nada disso. Nada disso. Todo dia, anota isso para você. Todo dia é tempo de renovar o destino. Todo dia é tempo de renovar o destino. Todo dia é tempo de renovar o destino. Tem que repetir para que você não fique mais usando desculpa de que, ai, perdi a oportunidade, ai, fulano não me deixa, fulano não... Pare de dar desculpa. Pare de ficar contando historinha, tentando defender algo que não está correto, não está alinhado com aquilo que você deseja. Enquanto você ficar contando historinha, você não tem por que ficar reclamando da vida que você tem, do relacionamento que você tem. Porque todo dia é tempo de renovar o destino. Podemos, sem dificuldade, renovar o destino hoje mesmo? Olha só, podemos, sem dificuldade, renovar o destino hoje mesmo? Será que agora aqui no Evangelho, será que depois desse Evangelho você pode começar a renovar o seu destino hoje mesmo? E o que o Emmanuel diz? Sim. Sim. Acabou com a tua desculpa. Acabou com qualquer desculpa que você possa dar.
sim, né, nós podemos renovar o nosso destino hoje mesmo sem dificuldade. Nas esferas dos deveres comuns, o espírito granjeia através de abnegação e serviço espontâneo, valiosos recursos de ação, de modo a refundir facilmente os próprios caminhos. Qualquer coisa que você começar a fazer diferente hoje mesmo, só o fato de você ter planejado, você começar a desejar algo diferente para a sua vida, você já está começando a renovar o seu destino. Agora, o que vai realmente fazer com que ele mude? São as suas ações. Porque você já entendeu, você quer renovar. E muitas pessoas podem falar, mas eu desejo isso há 10 anos. Eu desejo renovar minha vida há 10 anos. Então, o que está faltando para você realmente começar a colocar a mão na massa? Porque se você deseja há 10 anos, faltou alguma coisa. Porque o desejo você tem. Faltou você realmente se dedicar de corpo e alma a essa mudança, a esse querer. A lei divina apresenta meios especiais de proporcionar-nos corrigenda e libertação. E ele diz, somos defrontados nas atividades profissionais de hoje com antigos devedores da lei, chamados a funcionar no trabalho ou nas obras em que eles próprios faliram ontem, com dilatadas possibilidades de obtenção do próprio resgate. Quase sempre, aqueles mesmos junto dos quais se verificaram nossos próprios delitos ou deserções em existências passadas, né, em nosso benefício, a lei nos faculta empreendimentos e obrigações junto deles, a fim de que possamos pagar débitos ou vencer antipatias e inibições, respirando-lhes o clima e retendo-lhes a presença. Eu fico pensando, meu Deus, eu devo ter feito uma burrada muito grande. Né? Eu devo ter prejudicado muita gente em outras vidas, né? Tendo aquele pensamento negativo de que todo mundo está conectado aqui é por erro. Né? O famoso vício de pensamento que nós temos no Espiritismo. Por quê? Imagina a quantidade de pessoas que são impactadas pelo Evangelho no Lar diariamente e ao longo do ano. Imagina se esse trabalho que eu estou fazendo já há 4 anos é um trabalho de reparação com cada uma das pessoas que se conectam conosco. Vocês que estão me ouvindo agora, imagina se é uma oportunidade que eu estou tendo com você de reparar algum mal que eu lhe fiz em outro momento. Então, consegue entender o nível de responsabilidade? Isso até é algo que o próprio Divaldo perguntou para Joana de Ângeles. Né? Minha irmã, por que tudo isso? Né? Uma vez Divaldo perguntou para Joana de Ângeles, para tentar entender o porquê da dimensão do trabalho dele. Né? Minha irmã, por que tudo isso? Né? Isso acontecendo, os livros, a Casa do Caminho, tudo. Aí o que a Joana de Ângeles fala para Divaldo? A dívida é muito grande, meu filho. A dívida é muito grande. Então, daí eu já tiro a minha dívida para com o universo diante do que a gente faz aqui, que ainda não chega nem perto do que Divaldo faz, né, fez ao longo da vida, mas imagina o tamanho do reparo que eu estou tendo que fazer agora com todo esse trabalho do Evangelho para poder, né, a gente junto poder crescer espiritualmente, se reeducar. Vamos lá, né? Me ajudem a ajudar vocês. O que fazem frequentemente hoje os pensadores que ontem intoxicaram a mente popular? Será que é o nosso exemplo daqui dessa vida? Pensadores que antigamente corrompiam a mente popular com as depravações do espírito, já em via de autoburilamento, formam agora entre professores laboriosos, aprendendo a ministrar disciplinas a custo do próprio exemplo. E os antigos conquistadores militares que praticaram excessos? É perguntado a Emmanuel. Tiranos que não vacilaram em forjar a miséria física e moral dos semelhantes, na exaltação dos princípios subalternos em que se
envelheciam voltam, depois de nas medidas iniciais da própria corrigenda, na condição de administradores capacitados à distribuição de valores e tarefas edificantes. Então, independente da área que você tenha feito algum mal, um líder militar ou qualquer coisa do tipo, você vai voltar numa outra experiência como um líder de pessoas na área da administração, como um prefeito, um governador, um presidente, um líder de uma empresa, para ter a possibilidade de beneficiar, de ajudar aqueles espíritos que um dia você pode ter prejudicado. Correto? E para fechar a nossa noite, e os dominadores políticos que dilapidaram a confiança do povo? Tem tudo a ver com o momento atual do Brasil e do mundo. Os políticos que dilapidaram a confiança do povo, quando já situados na linha do reajuste, retornam no comércio ou na agricultura com valiosa oportunidade de transpirar no auxílio àquelas mesmas comunidades que deprimiram. Ora, se foi um político que prejudicou uma determinada área, tipo agricultura ou coisa do tipo, ele vai voltar lá para que ele possa, através do esforço próprio dele, reconstruir, auxiliar aquela área, não importa no país ou em algum lugar do mundo, mas ele pode, né, voltar naquela área, exatamente naquela área que ele mais possa ter prejudicado. Vamos agora para a nossa vibração. Pegue sua lista de vibração, veja os nomes das pessoas que você colocou na sua lista e procure lembrar dos momentos felizes que vocês viveram juntos. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, estaremos de olhos fechados, mentalizando essas pessoas e pedindo para que Deus abençoe a vida delas. Então feche seus olhos, eleve seus pensamentos e ao ouvir o sino, daremos início. Muito bem, vamos para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, a sua garrafa, deixa aí próximo de você, ao alcance das suas mãos, e coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. E imagine que seu anjo da guarda, que é a equipe espiritual que está com você nessa noite, todos eles estão com as mãos sobre sua água, transmitindo muita luz e muito amor. E quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa fluidificação.
Muito bem. Vamos beber a nossa água fluidificada. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa noite. Espero que você tenha gostado, que você possa compartilhar esse evangelho e deixar seu like para que o YouTube possa dar um alcance cada vez maior para os nossos vídeos e assim ele encontre mais pessoas. Muito obrigado pelo carinho de vocês sempre, aqui pelas mensagens, pelo WhatsApp, pelos comentários. Muito obrigado. Amanhã estaremos de volta com mais um Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Então, antes de dormir, chama seu anjo da guarda, diga para ele que você quer trabalhar para a luz nessa noite de hoje, ou que você gostaria de fazer uma terapia, um tratamento, um estudo. Diga isso para o seu anjo da guarda, vá dormir pensando nisso e uma ótima experiência para você. Até amanhã.